A Revolução Industrial, o ponto de virada que moldou o mundo. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra no século XIX, por volta de 1760. Antes dessa magnífica revolução, entretanto, a primeira máquina a vapor foi a chamada Aeolipile, feita por Heron de Alexandria no século I. Consistia em uma pequena esfera de cobre com 2 caninhos torcidos que continha água em seu interior. Colocada sobre um tripé e sobre o fogo, a água fervia e o vapor que saía pelos caninhos fazia com que a esfera rodasse. A primeira verdadeira máquina a vapor legada ao físico francês Denis Papin, que utilizou vapor para impulsionar um mecanismo com êmbolo e cilindro. Foi Papin que inventou um aparelho semelhante à panela de pressão e, para evitar que explodisse, concebeu a primeira válvula de segurança conhecida. Em 1698, mais de 1000 anos após a máquina de Heron, surgiu a primeira máquina a vapor de interesse industrial, elaborada por Thomas Savery, um engenheiro militar inglês. Essa máquina tinha por objetivo retirar água dos poços de minas de carvão, porém, poderia explodir devido à utilização de vapor a alta pressão. Por volta de 1712, Thomas Newcomen projetou uma nova máquina que poderia ser utilizada dentro de minas de carvão, a qual, apesar de mais lenta que as anteriores, podia tanto elevar água quanto cargas mais pesadas e tinha um custo de capital muito menor. Portanto, a Aeolipile foi a primeira máquina a vapor, seguida por outras inovações ao longo do tempo. Esse processo de transformações tecnológicas, sociais e econômicas se espalhou por grande parte do hemisfério norte ao longo do século XIX e início do século XX, marcando a transição do modo de produção artesanal para o sistema fabril e a substituição da energia humana pela energia motriz. A primeira revolução industrial, caracterizada pelo surgimento de máquinas e equipamentos na produção industrial, teve seu marco inicial na Inglaterra e, posteriormente, avançou para outros países, impulsionando inovações tecnológicas e mudanças sociais. O uso do carvão mineral, da máquina a vapor, da locomotiva e do telégrafo são exemplos representativos desse período. Portanto, a Revolução Industrial teve início na Inglaterra por volta de 1760, marcando o surgimento de um novo modo de produção e o avanço tecnológico que transformou significativamente a sociedade e a economia. De acordo com a maioria dos cientistas que estudam o passado geológico da Terra, o nosso planeta possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos. No entanto, a precisão dessa datação é estimada com uma margem de erro de cerca de 10%. A idade da Terra é calculada principalmente através da datação dos átomos de urânio, que se transformam em átomos de chumbo, liberando radiação. Com isso, é possível estimar a idade da Terra a partir da quantidade restante de urânio nas rochas mais antigas do planeta. Portanto, de acordo com as evidências científicas atuais, a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. A evolução do homem é estudada por meio de diversas disciplinas científicas, incluindo antropologia física, primatologia, arqueologia, paleontologia, linguística e genética. Esses estudos abrangem a origem e evolução de espécies pertencentes ao gênero Homo, como um lado particular dos hominídeos. Além disso, a evolução humana é investigada por meio da análise de fósseis, artefatos culturais, evidências de práticas culturais e estudos sobre as características físicas distintivas da espécie humana. Através dessas abordagens multidisciplinares, os pesquisadores buscam compreender a trajetória evolutiva do homem desde os primeiros ancestrais até a espécie humana moderna. Com base em descobertas científicas, o Homo sapiens, ou seja, a espécie humana moderna, está presente na Terra há aproximadamente 200 mil anos. Eu, particularmente, não acredito na teoria da revolução humana de Charles Darwin. Prefiro optar por uma crença fundamentada na Bíblia. No entanto, cada indivíduo é livre para seguir suas próprias convicções e acreditar no que julgar mais apropriado. De acordo com o registro bíblico, Adão foi o primeiro homem criado por Deus
de quem descendeu toda a humanidade. E essa passagem está no livro de Gênesis 1:26. A Bíblia não fornece uma idade específica para a Terra, mas a partir da criação de Adão, toda a humanidade descendeu dele. Portanto, biblicamente, desde a criação de Adão até os dias atuais, passaram-se mais de 6.000 anos. As genealogias bíblicas recuam até, no máximo, o homem Adão, o que indica essa linha temporal. De acordo com as fontes, a cronologia bíblica estabelece que desde a criação de Adão até o nascimento de Jesus, passaram-se aproximadamente 4.107 anos, de acordo com a construção do Templo de Jerusalém, e cerca de 3.800 anos, de acordo com o calendário israelita. No entanto, é importante notar que a Bíblia não fornece uma contagem exata dos anos desde a criação de Adão até o nascimento de Jesus, e diferentes interpretações e cálculos podem ser encontrados. Prezados ouvintes, gostaria de abordar o seguinte ponto. Entre o período que vai de Adão a Jesus, transcorreram 4.107 anos. Durante esses anos, quais tecnologias estavam presentes nesta época? Com a morte de Jesus, representou um marco crucial na história, marcando o início do calendário cristão que utilizamos atualmente. Ao somarmos os 4.107 anos aos 2.024 que já se passaram, obtemos o total de 6.131 anos, conforme revelado pela Bíblia Sagrada. Durante 5.800 anos, a humanidade habitou a Terra, fazendo uso de cavalos, carroças e dominando a utilização do ferro e outros minerais. No entanto, em um período de apenas cerca de 200 anos aproximadamente, testemunhamos uma explosão de avanços tecnológicos que nos permitiram criar inteligência artificial, realizar avanços notáveis na ciência médica e muito mais. Essas informações sobre eventos que ocorreriam na humanidade já nos haviam sido previamente comunicadas. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12, versículo 4. O livro de Daniel foi escrito por volta de 530 a.C. e contém a passagem correrão de uma parte para outra, que é interpretada como uma referência ao aumento do conhecimento. Curiosidade. Em relação à distância, o lugar mais longe do Brasil é as Filipinas. A distância em linha reta é de aproximadamente 19.317 quilômetros, e o tempo de voo para essa viagem pode variar, mas em média levaria de 29 a 32 horas, incluindo o tempo de escala. O aumento exponencial do conhecimento, como profetizado pela frase "e o conhecimento se multiplicará", reflete a atual explosão de informações disponíveis. Vivemos em uma era em que todo o conhecimento está acessível literalmente nas palmas de nossas mãos. Agradeço sinceramente por acompanhar até este ponto. Convido-os a se inscreverem em nosso canal e a deixarem um like, contribuindo para que possamos continuar a trazer conteúdo enriquecedor para todos. Obrigado e fiquem com Deus. Fábio Félix Produções. Com você, a todos os momentos.